Fala galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Olha, a proposta de hoje é o seguinte: a gente só vai corrigir aqui o simulado, tá bom? Que foi passado semana passada na escola. Tipo aí para recuperação, o simulado. Esse aqui é do segundo ano, né? O ensino médio do segundo ano. Então foram 5 questões fáceis que dá para resolver a nível assim de Enem, SSA, tá bom? Isso é pura compreensão textual. Então, eu separei aqui de acordo com os assuntos que foram trabalhados nas videoaulas. Só é ler, compreender e responder, ok? Então, a primeira questão, a primeira e segunda questão foram questões sobre o assunto funções da linguagem. Aí vamos lá. Primeira questão. Aí vem um texto aqui, ó. Perder a tramontana. Quer dizer, perder o rumo das coisas. É perder o norte, desorientar-se. Ao pé da letra, perder a tramontana significa deixar de ver a estrela polar. Em italiano, stella tramontana, né? Situado do outro lado dos montes, que guiava os marinheiros antigos em viagens desbravadoras. Deixar de ver a tramontana era sinônimo de desorientação. Sim, porque para eles valia mais o céu estrelado e a terra. O sul era região desconhecida e imprevista. Já o norte tinha como referência no firmamento um ponto luminoso conhecido como a estrela polar, uma espécie de farol para os navegantes do Mediterrâneo, sobretudo os genoveses e os venezianos. Na linguagem deles, ela ficava transmontes, para além dos montes, os Alpes. Perdê-la de vista era perder a tramontana, perder o norte, perder o rumo. No mundo de hoje, sujeito a tantas pressões, muita gente não resiste a elas e entra em parafuso, né? Fica confuso, perde o rumo. Além de perder as estribeiras, perde a tramontana. Que está o quê? Está expondo dados essa questão, só está tipo informação. Então, quem leu aqui esse texto, né, viu que ele está passando informação, expondo dados reais do fato. Que eu já deixei aqui em negrito, que é a letra C. Aí a pergunta, ó, nesse texto, o autor remonta às origens da expressão perder a tramontana ao tratar o significado dessa expressão, utilizando a função referencial da linguagem. Referencial quer dizer dando informação, falando o real. O autor busca expor dados de seu emprego. Não é fácil? Uma questão fácil, só era ter paciência, lia e compreendia o que o texto estava pedindo, o que a questão estava pedindo. Beleza, de Creuza? A segunda questão, deixa eu botar aqui. A segunda questão também é uma questão que fala sobre função da linguagem. Função da linguagem, só relembrando, né? Pode ser a função fática, metalinguística, uma função conativa, uma função referencial e poética, né? E emotiva, que a gente trabalhou bastante na videoaula, a gente deu exemplos, nós repassamos exemplos e foi simples. Aí vamos ler a questão. Ó, questão 2. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações. O sentido de um texto é, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir raciociná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo a uma outra não prevista. Aí um trecho aqui, né, um fragmento de um texto, tem um ano aqui em 1993. Neste texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem, que é uma função
que usa o português para explicar o próprio português, que é esse assunto aqui. Essa função de linguagem torna-se evidente pelo fato do texto. Esse texto ele está fazendo o quê? Falando sobre o ato da leitura, tá bom? Se ele está falando, tá discorrendo. Então, é a letra C, discorrer sobre o ato da leitura, tá bom? Está falando sobre o ato da leitura. O texto está falando sobre o ato da leitura. Então, a questão também fácil, simples, só era ler e compreender o que o texto estava perguntando. Ok? A questão número 3, né, a gente vai trabalhar aqui, que é o segundo ano do ensino médio, já é a parte romântica da escola literária chamada romantismo. Aí ele pergunta, o indianismo de nossos poetas românticos é... A gente trabalhou aqui, ó, que o índio era um motivo estético, é uma idealização, que o índio não era só aquele que pescava, não, era o índio, forte, né? Então, ele idealizava com simpatia e piedade. Então, é a letra E, é uma forma de apresentar o índio com motivo estético, ele, idealização de simpatia e piedade. Exaltava, né? Exaltação de bravura, de heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. A gente sempre falou aqui no romantismo, que o romantismo tem dividido em 3 gerações, e na parte indianista, não é? Que ele era bravo, não é? Era um índio forte, era idealizado como herói. Então a questão é a alternativa E. Beleza, tranquilidade. A quarta questão, uma das mais fáceis, já pega a 3ª geração do romantismo. A imagem desse cara aqui, ó, Antônio Frederico, isso aqui é a 4ª questão, viu? Antônio Frederico de Castro Alves foi um poeta brasileiro. Castro Alves, aí tem aqui a data, né? Nascido e faleceu, foi um poeta brasileiro. Foi um poeta brasileiro representando a 3ª geração romântica, né? Que trabalhava a parte social. Expressou em suas poesias a indignação aos graves problemas sociais do seu tempo. É patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Seu estilo contestador o fez ser conhecido como, a característica de Castro Alves, que ele era conhecido como o poeta dos escravos, tá bom? Isso aqui é bom vocês lembrarem que Castro Alves era conhecido como o poeta dos escravos. Uma questão fácil também, né? Tem todo esse contexto. Esse contexto não é grande, não. O contexto é aqui trabalhando, mas só queria saber como ele era conhecido. Ele trabalhava muito essa parte social. E a questão 5 é uma questão fácil também, que tem a diferença entre prosa e poesia. Vocês lembram que a gente falou muito nessa questão nas nossas videoaulas e deu exemplos como poesia, né? O poema, que é subjetivo, e a prosa é objetivo. A prosa é objetivo. Então, objetivo. Então, a gente deu exemplo de poesia, poema e exemplo de prosa, redação. Aí, qual a diferença entre prosa e poesia? Que já está aqui em negrito. A prosa é uma forma natural de comunicação entre os seres humanos, sendo o texto em prosa constituído em discurso direto e livre. Já a poesia é a expressão de emoções e sentimentos. Aí a gente pode lembrar aqui da função poética, tá bom? Discurso direto, prosa, redação, discurso indireto, subjetivo, fica a poesia, tá bom? Então, um assunto, foram 5 questões aí fáceis, que a gente abrangeu vários pontos assim, né? De forma assim, sucinta, de forma assim, breve, mas deu para relembrar. 2 questões sobre funções de linguagem e mais 2 questões a 3ª e 4ª questão do romantismo e a última também um pouco do romantismo, trabalhando a diferença entre prosa e poesia. Beleza, lembrando aí que fique sempre acessando a sala de aula Google, né, o Classroom, porque
Lá sempre tem conteúdos e após o trabalhado aqui o conteúdo na videoaula, a gente reforça com atividades. Beleza, meu povo, povo de Jeová? Foi um prazer e até a próxima. Tchau.